Em um processo de construção e aplicação da estratégia de solução de dívidas, muitas pessoas ficam desesperadas e acabam tomando atitudes que mais prejudicam financeiramente do que ajudam. As atitudes costumam ser tão danosas que também trazem desajustes de ordem emocional, principalmente ansiedade. Esse tipo de atitude assemelha-se a um harakiri, que é um ato de autossacrifício japonês. Mas o que isso pode ter a ver com finanças? O podcast do Investidor Inteligente é apresentado todas as semanas com o propósito de ajudar em seu desenvolvimento financeiro, trazendo informações claras e relevantes, orientações e estratégias valiosas para solucionar seus desafios financeiros, te ajudando a ampliar sua visão sobre dinheiro e refinar seu ponto de vista, de modo que você possa realizar seus sonhos e construir com bases bem firmes seus resultados. Eu sou Felipe Souza, planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Eu tenho um propósito ousado de te auxiliar a destravar a sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para a sua vida, provocando desconstrução, reconstrução e transformação da sua mentalidade, para que você possa aprender a evoluir e se comportar de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos, portanto, você pode acompanhar e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Siga agora para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios, para poder aproveitar bem o seu presente e sempre cuidar do seu futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. No Japão feudal, na época do shogunato entre 1192 e 1867, os samurais japoneses realizavam um ritual de autoestripação, em que cortavam o próprio abdômen como uma forma de expiar crimes, recuperar a honra perdida deles próprios ou da família, ou evitar a captura vergonhosa. Esse ato, para que nós no Ocidente é tão agressivo, é chamado de harakiri. Os japoneses não chamam de harakiri, chamam de seppuku, que na prática é a mesma coisa. A pessoa corta o próprio abdômen e comete suicídio. O seppuku era considerado uma morte honrosa ou suicídio ritualístico por extirpação que só podia ser realizado por um samurai. Geralmente era seguido de decapitação. Harakiri significa corte no estômago em japonês, onde a palavra hara refere-se ao estômago e kiri refere-se ao corte. Quando executado corretamente, o seppuku era considerado a maneira mais nobre de um samurai morrer, e de acordo com relatos de testemunhas oculares de tal suicídio ritualístico, provavelmente esse era o jeito mais doloroso. Somente o samurai podia realizar o harakiri, os plebeus não podiam. Na prática eles podiam, mas a ação não teria nenhum valor moral significativo. Mas Felipe, por que você está contando sobre esse ato de autossacrifício, de suicídio dos samurais japoneses, deixando esse podcast tão macabro, e o que isso tem a ver com finanças? É o seguinte, esses rituais ou essas práticas tinham um propósito de restabelecer a honra, já que culturalmente, alguns japoneses acreditam em reencarnação, e na Ásia Antiga, não só no Japão, acreditava-se que a alma repousava dentro da barriga. Portanto, ao cortar a barriga, deixava-se a alma livre. Contudo, muitas pessoas aqui no Ocidente e até no Brasil cometem o harakiri financeiro. Não somos samurais, mas tentamos restabelecer nossa honra financeira do jeito mais errado possível. E na prática, muitas pessoas que estão endividadas acabam tomando atitudes cada vez piores em relação às suas finanças, principalmente quando estão endividadas e quase cometem suicídio financeiro. O que era para tentar aliviar e trazer alguma ordem
por se fazer sem pensar, sem ter uma estratégia definida, sem propósito e sem intencionalidade, acaba trazendo mais desonra, mais vergonha, mais dor de cabeça, mais problemas e toda sorte de bagunça financeira. Quando estamos construindo uma estratégia para sair das dívidas, o esboço do que vai ser feito tem que estar pronto antes da execução, mensurando as possíveis consequências de acordo com o que se tem de forças e fraquezas na vida financeira. Acredite, nem todas as pessoas conseguem consolidar todas as suas dívidas, gerar fluxo de caixa para antecipá-las e pagá-las como se tudo tivesse estável e tranquilo. Tem gente que, mesmo que reduza despesas, ajuste o orçamento, ainda assim pode ter que enfrentar consequências do não pagamento de alguma dívida e com isso ficar com o nome sujo, ter restrição de crédito e aos poucos se restabelecer financeiramente. O grau de endividamento, o grau de flexibilidade do orçamento, da capacidade financeira e da disposição pessoal para resolver a situação contam muito ao se construir uma estratégia de eliminação de dívidas. Quer um exemplo simples? Você começa a perceber que sua situação financeira não vai nada bem. Tem cheque especial pendente, tem faturas no cartão de crédito que vem crescendo mês após mês, fora as dívidas que fez, geralmente para quitar as faturas dos cartões. Você começa a ficar com a cabeça quente, quer resolver a situação e aliviar suas autocobranças financeiras, parar de ver a conta bancária no vermelho e deixar de ficar angustiado com aquela fatura que não sabe como vai pagar. O que geralmente uma pessoa nessa espiral destrutiva faz? Ou trava, congela, ou toma uma atitude impensada, geralmente contraindo mais dívidas. Dali a algumas poucas semanas, se muito, ela volta na mesma situação. Aliás, em uma situação pior, porque o grau de endividamento financeiro dela aumentou. Tem novas parcelas a serem pagas, tem mais dívidas a honrar e tudo que deixou para ser resolvido volta à tona, mas de forma ainda mais danosa. Essa atitude impensada, impulsiva e sem estratégia para aliviar temporariamente a situação é o que eu chamo de harakiri financeiro. Você estripa seu bolso para tentar libertar a alma, mas nesse caso você acaba se aprisionando ainda mais em situações que vão ficando progressivamente piores, podendo até chegar ao grau de insolvência financeira, em que tudo que você deve vai além do total de tudo que você recebe. Isso sem pensar nos gastos relacionados à sua sobrevivência. Para começar a resolver uma situação desse tipo, ou você contrata ajuda especializada para te auxiliar, ou você mesmo começa a investigar e a tentar enxergar uma saída para essa situação e todo esse emaranhamento. Só que muitas vezes, quando você não se afasta emocionalmente da sua própria situação para procurar uma solução mais prática, menos prejudicial, mais estável, você acaba sendo engolido pela ansiedade, pela culpa, pela vergonha e quer resolver tudo logo, estancar de qualquer jeito o sangramento financeiro. Uma situação de endividamento descontrolado é como se fosse uma hemorragia severa da qual, se não estancar logo o sangramento, a pessoa morre. Mas se for feito de qualquer jeito, sem ter perícia ou um bom grau de avaliação, aí é que a pessoa vai morrer mesmo, pois em um processo cirúrgico é necessário entender muito bem o que está acontecendo e o que se está fazendo para não poder matar o paciente, e sim salvá-lo. Nas finanças é bem similar. Pode ser necessário tomar mais crédito, fazer mais dívidas para resolver uma situação. E com qual propósito? O propósito primário é dar alívio ao fluxo de caixa no curto prazo e, se possível, no longo prazo. No curto prazo, porque você tem que viver, e no longo prazo, porque você precisa gerar sobras para poder juntar dinheiro com a finalidade de criar ao menos uma reservinha de segurança, que chama de colchonete de segurança, e também usar essas sobras para começar a antecipar suas dívidas, para poder estar recuperado financeiramente o quanto antes. Tem gente que nesse processo leva meses, outros podem levar alguns anos. Mas devemos lembrar que o mesmo esforço e inteligência que foram empregados para se endividar devem agora ser empregados para sair das dívidas, recuperando-se financeiramente e restabelecendo a boa saúde financeira. Só que muitas pessoas, mesmo com a ajuda ou ainda em processo de construção da sua estratégia de combate ao endividamento, devido à urgência, colocam sobre essa situação muita pressa. E essa pressa faz você cometer erros de julgamento e te levar a tomar decisões muito erradas. A situação pode ser urgente, mas você está com pressa, a sensação interna de agitação faz com que você decida muito mal. Ser rápido para tomar uma decisão é diferente de estar com pressa. Pense um pouco nessa distinção. É justamente no meio de todo esse clima é que você comete o harakiri financeiro. A cirurgia para conter o sangramento do endividamento está sendo estudada com a maior velocidade possível e você vai lá e enfia a espada na sua barriga.
Ao tentar fazer mais uma compra no cartão de crédito, por exemplo, você pode vir a ter uma compra recusada pela administradora e dali mesmo toma um empréstimo caro para antecipar a fatura do cartão para que possa continuar utilizando. Mas pensa, será que essa de fato seria a melhor alternativa? Talvez seja, mas na maioria das vezes não é. Portanto, não permita que o seu desespero, que a sua desorganização financeira em um processo que você está construindo ou que alguém esteja te ajudando a construir uma estratégia, seja para sanar suas dívidas, seja para organizar suas finanças, te leve a cometer erros que são bastante graves e que podem agravar ainda mais a situação da qual você se encontra. Para encontrar uma estratégia que seja adequada, viável e possível, é necessário pensar nas possíveis consequências antes de executar as ações. Porque senão, você vai ter muito mais prejuízos do que benefícios, seja no curto prazo, mas também no longo prazo. Desespero custa muito caro. Lembre-se que se você está nessa situação, é porque provavelmente, em primeiro lugar, você é o responsável por estar nela. Veja bem, eu não falei que você é o culpado. Eu disse que você é o responsável por estar nessa situação. Como assim? Quem usou o cartão de crédito sem manter o olho no valor da fatura a vencer? Quem tomou o empréstimo? Quem fez a compra por impulso que não devia? Quem fez o uso descuidado do dinheiro que recebeu? Você, mas ninguém. Pode ser que em algum momento você tenha sido arrogante e tenha tomado determinadas decisões que te levaram a estar nessa situação delicada. Pode não ter pedido conselho, pode não ter pesquisado o suficiente, pode ter achado que aquilo que você entendeu sobre determinada compra ou investimento ou negócio fosse suficiente em termos de informações ou habilidades que você acreditava ter já desenvolvidas e tomou a decisão por conta própria. Consequentemente, como adulto, você está assumindo os prejuízos por conta própria. Eu já fiz esse tipo de coisa e me lasquei. Fui empreender em um novo negócio da qual achava que tinha experiência e que daria para fazer paralelo à atividade de planejamento financeiro. Fui arrogante, não pedi conselho de quem era mais experiente, confiei apenas no meu próprio umbigo, achei que quem disse que me ajudaria de fato faria, mas no meio do caminho, quando já tinha feito um investimento significativo para mim na época, percebi que a coisa era bem diferente, que era bem mais difícil do que supunha, e apesar de ter habilidades e conhecimentos diferenciados, isso não era o suficiente. Era necessário ter tempo para o negócio maturar, coisa que quando fiz o compromisso financeiro, não considerei. Sim, eu me endividei. Sim, eu fiquei com o nome sujo por 2 anos. Sim, eu continuei trabalhando e ajudando as pessoas a resolverem os problemas financeiros delas. E no meio do caminho fui vivendo da melhor e mais modesta forma que conseguia, juntando dinheiro com o propósito de resolver toda a dívida à vista, de uma só vez. Afinal, esse era o melhor caminho, e foi exatamente o que aconteceu. Além disso, pode ser que você esteja sofrendo de algum distúrbio emocional que faça com que você, em situações de muito estresse, tome decisões muito ruins. Isso tem que ser tratado lá na causa, lá no seu passado, na sua infância, na sua adolescência. Tem que investigar o que está provocando essa situação porque acredite, se não for resolvido, muito provavelmente em outra situação de estresse que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, o mesmo comportamento vai ser repetido e talvez tenha até consequências piores do que as consequências que você está experimentando agora. Portanto, a responsabilidade é sua. Só que a responsabilidade, que é diferente da culpa, carrega a semente do aprendizado. Quando você se torna uma pessoa responsável, quando você admite a responsabilidade sobre o erro da situação da qual você está experimentando, você também procura o aprendizado por trás dessa história. Existe uma moral, existe uma lição. E uma pessoa responsável aprende de fato e, de preferência, não comete os mesmos erros. Em segundo lugar, você pode ter sido forçado a entrar nessa situação financeira difícil. Veja bem, em um primeiro momento você pode ter sido aquele que provocou a situação. Em um segundo momento, uma situação pode ter sido imposta para você e ela te levou a entrar em uma ciranda financeira, nesse desafio financeiro que você está experimentando atualmente. Nesse sentido, talvez você não tivesse controle e, apesar de ser desconfortável, tudo isso também pode trazer a uma pessoa responsável várias lições. Uma delas é que talvez a sua forma de trabalho, o seu trabalho atual, esteja te proporcionando recursos financeiros insuficientes e, nesse sentido, por mais que precise de tempo, estudo e foco para construir novas fontes de renda, a responsabilidade também é sua. Por mais que outros podem ter contribuído para que você estivesse nesse caos financeiro de uma forma ou de outra, quem se permitiu entrar nele foi você. E o outro não vai te ajudar nessa empreitada. Você vai ter que resolver e se virar para solucionar essa situação. Como talvez se trate de uma situação atípica que te levou a uma condição de endividamento, pode ser que seja interessante começar a pensar em ter mais fontes de renda, ter mais recursos financeiros entrando em sua vida.
De um jeito ou de outro, a vida te conduz a aprender diferentes lições, mesmo em meio a endividamentos. Mesmo com dívidas, você pode aprender a como gerenciar melhor o seu dinheiro, como produzir mais dinheiro, como transbordar, apesar dos problemas financeiros. E ainda assim, apesar de talvez você produzir renda, apesar de você controlar bem o seu dinheiro, não extrapolar nas despesas, você pode ser exposto a uma situação que estava fora do seu controle, além da sua condição e capacidade de suportar. E nesse sentido, pode ser interessante procurar ajuda. Ajuda que nos alinhe, que nos faça voltar e perseguir o bom caminho dos princípios financeiros, desde que tenhamos o coração humilde para perceber que nós não somos os donos do nosso futuro e que não damos conta de tudo sozinhos em nossas vidas. Pessoas boas também sofrem, pessoas boas também têm dificuldades, pessoas que fazem as coisas certas também experimentam reveses. Mesmo que você faça tudo certinho, no meio do caminho as coisas podem dar errado. Contudo, depende da sua atitude se você vai ou não continuar a progredir. Depende de você ter ou não bom ânimo para vencer um obstáculo de cada vez. Depende de você extrair ou não as lições que estão sendo apresentadas para que você aprenda e se sobressaia. E por fim, também depende de quem você está procurando, ou não, para te ajudar. Inclusive, se você está com dificuldade para construir o seu plano financeiro, seja para se organizar financeiramente, seja para construir sua estratégia para sair das dívidas, ou mesmo potencializar suas finanças, você me encontra no perfil @FelipeSouzaBR, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Dali você pode me enviar uma mensagem para que eu possa te explicar como que funciona o planejamento financeiro pessoal, de modo que eu possa te ajudar a organizar suas finanças, a te ajudar a construir uma estratégia que seja boa para você, para que você possa sair das dívidas, para que você possa organizar a sua vida financeira e, a partir disso, alcançar e realizar todos os seus sonhos. Você sabia que o podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu? Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais, fazendo a mesma coisa, encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. Participe comigo através das minhas redes sociais, basta buscar o perfil @FelipeSouzaBR e também no YouTube no meu canal Felipe Souza. Será uma honra ter contato mais próximo com você. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Cuide bem da sua saúde, da sua família, dos seus relacionamentos e de suas finanças. Que Deus possa te abençoar imensamente. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.